Olha, o setor de seguros na bolsa, né, sempre chama atenção. É um setor resiliente. Mas com a BB Seguridade, a BBSE3, que muita gente vê como referência passando por uns momentos aí diferentes, fica a pergunta, né? Onde que o investidor pode achar valor? Talvez crescimento hoje. Vamos dar uma olhada então na Porto, a PSAS3, e na Caixa Seguridade, CXSE3, como possíveis alternativas. A gente está baseando essa conversa em dados recentes de mercado, informações das próprias empresas. E para manter o foco, né, vamos deixar de lado alguns nomes que às vezes aparecem na conversa, tipo WIS, Bradesco Seguros, a Antiga Sul América, para a gente poder comparar bem essas três seguradoras mais, digamos, puras e com liquidez boa em bolsa. Exato. A ideia é essa mesmo, fazer uma comparação direta, sabe? Olhar desempenho, ver como tá o valuation, se tá cara, se tá barata, e as características de cada uma delas. Legal. Olhando o desempenho recente, os indicadores mostram que todas foram bem, né? Nos últimos anos, retornos bem expressivos. Sim, a Porto, principalmente, em 2 anos foi mais de 160% de alta. Impressionante. Nossa. E a BB Seguridade e a Caixa Seguridade também tiveram resultados bons, superaram o CDI, por exemplo. Embora o BB Seguridade tenha tido uma quedinha recente na cotação, né? Talvez alguma ligação com o resultado do Banco do Brasil. Pode ser, tem essa correlação. Mas aí, quando a gente olha o valuation, a coisa fica É, interessante. porque assim, nos nossos estudos, a BB Seguridade aparece negociando com o menor preço sobre lucro, o PL, basicamente quantos anos de lucro pagam a ação, né? E também com o maior dividend yield, o retorno com dividendos. Ok, a mais barata por PL e melhor pagadora. Isso. Já a Porto, ela tem o menor preço sobre valor patrimonial. Só que aí, quando a gente olha indicadores de qualidade, tipo margem e rentabilidade, a Porto geralmente se destaca mais. Certo, então vamos detalhar um pouco. Começando pela Porto. Pelo que você falou e pelo que a gente viu, parece que já não é mais aquela barganha, né? Exato. A fase de barata para Porto parece que passou. O PL dela está em níveis altos, sabe? Parecido com lá em 2018, quando a Selic era bem mais baixa. Entendi. Além disso, tem informações recentes que foram para a SUSEP, né, o órgão regulador, C. que indicam que em abril, por exemplo, teve até uma piora na sinistralidade do negócio principal dela, que é o de seguros mesmo. Aquela relação entre o que entra de prêmio e o que sai de indenização. Nossa, e teve aquela queda de 21% no lucro da vertical de seguros no primeiro trimestre, né? Mesmo com as outras áreas compensando. Pois é, o lucro total da empresa subiu bastante sim, mas isso veio muito das outras verticais. Saúde, o Banco Porto e a parte de serviços. Essas áreas cresceram bastante e seguraram o resultado. Mas essa diversificação que tem dado certo com saúde, bancos, serviços, não é justamente o que o mercado busca? Tipo, mais resiliência? Sem dúvida. A execução na diversificação tem sido muito boa e o mercado está colocando isso no preço, né? Por isso os múltiplos estão mais altos. Mas o ponto é, com esses múltiplos atuais, ela não se encaixa mais como barata. O risco aí é justamente se essa diversificação desacelerar, né? Porque é ela que está sustentando esse valuation mais esticado. Entendido. Faz sentido. Bom, isso nos leva a olhar para a Caixa Seguridade, a CXSE3. Será que ela seria a alternativa mais equilibrada no momento? Olha, a Caixa Seguridade é um caso bem interessante para analisar. O PL atual dela está ali perto de 11 vezes. Pode parecer meio alto, né? Parecido com o da Porto. Uhum. Mas esse número foi um pouco afetado por um resultado mais fraco que ela teve no segundo trimestre de 2024. Teve umas provisões extras por causa de eventos climáticos. Ah, lembro disso. Isso. Só que os trimestres seguintes foram bem mais fortes. Vieram na cada de R$ 1 bilhão de lucro. Então, se a gente projeta algo parecido para frente, esse PL ajustado cairia, ficaria ali por volta de 9,5 vezes, 9,6. Ah, bem mais razoável. Sim. E os dados de abril também mostram um crescimento legal em previdência, mais 13%, e capitalização, mais 18%. Seguros caiu um pouquinho, mas no geral ela tem crescido um pouco acima da BB Seguridade. O foco dela é mais no seguro habitacional, né? E tem a questão dos dividendos também, né? Exato. Um ponto bem importante. A política de dividendos da Caixa Seguridade é distribuir entre 90% e 95% do lucro. É um payout bem alto, maior que o da BB Seguridade. Interessante. E falando nela, a BB Seguridade BBSE3, a gigante do setor que muitos usam como referência. Como ela fica na foto? Então, a BB Seguridade, de fato, está negociando em mínimas históricas de PL.
coisa de 8,1 vezes. Olhando só o preço, é bem atrativo mesmo. Mas sempre tem um mais, né? Sempre, né? Os pontos de atenção aqui são a dependência do desempenho do Banco do Brasil, claro, o foco dela no seguro rural, que é ligado ao agronegócio com seus ciclos, e tem uma questão técnica específica mais importante. Qual seria? Aqueles planos de previdência mais antigos da Brasilprev, que são indexados ao IGPM, lembra quando o IGPM disparou? Lembro sim. Deu um descasamento financeiro, né? Prejudicou os resultados. Exatamente, prejudicou. Só que, e essa é a parte interessante agora, o IGPM veio com deflação forte recentemente em maio e junho. Verdade. Então, isso pode ter justamente o efeito inverso agora. Pode acabar ajudando o resultado da Brasilprev e, por consequência, o da BB Seguridade nos próximos trimestres. É um ponto para ficar de olho. Uma possível virada aí por causa do índice. Isso. O payout dela é um pouquinho menor, fica ali entre 80% e 85%. Então, ela é a opção de valor mais clássica, digamos, mas com essas variáveis: agro, Banco do Brasil e essa questão do IGPM que pode, de repente, virar a favor. Ok, então, tentando resumir aqui, a Porto seria mais a tese de qualidade e crescimento vindo da diversificação, mas já está com preço mais salgado. Correto? A BB Seguridade é a mais barata olhando o PL, tem aqueles riscos que a gente conhece, mas tem essa possibilidade do IGPM ajudar agora. Isso. E a Caixa Seguridade surge aí como um meio termo interessante, um valuation que, ajustado, parece razoável, está crescendo e tem um payout maior. Exatamente essa leitura. Se a busca por uma alternativa que parece interessante para compra hoje, além da talvez óbvia BB Seguridade pelo preço, a análise sugere sim que a Caixa Seguridade merece uma atenção especial. Ela oferece um balanço interessante entre esses fatores: crescimento, valuation ajustado e retorno via dividendos. Essa análise mostra bem como dentro do mesmo setor a gente encontra perfis bem diferentes de investimento, né? E para você que acompanhou essa nossa conversa, o que pesa mais na sua análise de seguradoras agora? É o preço mais baixo e esse potencial de virada da BB Seguridade, ou talvez o crescimento já comprovado da Porto, mesmo que ela esteja mais cara? Ou, quem sabe, esse equilíbrio que a Caixa Seguridade parece oferecer? Deixa seu comentário aqui embaixo, a gente adoraria saber a sua perspectiva. E fica a reflexão final. Num setor tão tradicional como o de seguros, será que a vantagem competitiva lá na frente vai vir mais da eficiência operacional pura, como talvez a BB Seguridade busque, ou dessa capacidade de inovar e diversificar mais agressivamente, como a Porto tem feito, mesmo que isso custe mais caro hoje para o investidor? Fica aí para pensar. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E, pessoal, é sempre fundamental reforçar, né? Esse estudo, essa nossa conversa, não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação de investimento. A gente está falando de mercado de renda variável, bolsa de valores. O risco existe, é inerente. Toda e qualquer decisão de comprar ou vender uma ação é responsabilidade exclusiva de cada investidor, tá bom? Isso aí. Um abraço e até a próxima.